E para conversar conosco justamente sobre esse planejamento urbano, né? A gente está recebendo aqui no estúdio a arquiteta e urbanista Regina Lúcia Nepomuceno Costa e Silva, que é formada pela UFC, especialista em engenharia urbana pela Unifor e professora do curso de arquitetura da FANO. A Regina é diretora de políticas urbanas do IAB e analista de projetos da Secretaria Executiva Regional 2. Boa noite, Regina. Boa noite. Eu vi que você gostou aí dos depoimentos, né? Interessantes, bem reais, né? Na realidade, Fortaleza enfrenta esses problemas, não é exclusividade da nossa cidade, né? Isso é decorrente de um processo de urbanização que aconteceu a nível mundial, né? As pessoas correram para as cidades, né, em busca de melhores condições, né, e o que resultou foi isso. No caso de Fortaleza, aquele último comentarista, o último entrevistado, né, falou que Fortaleza peca pelo passado. Mas é bom lembrar que Fortaleza tem planejamento há muitos anos. Né? Basta lhe dizer que o primeiro, Fortaleza tem plano diretor que tem mais de 100 anos. E o que está faltando se tem planejamento? Tem planejamento, digamos assim, na sua história, papel, né? Na sua evolução urbana, né? Mas um sistema de planejamento que monitore o crescimento da cidade, que atenda a todas as demandas, né, de uma região, infelizmente nós não temos, né? O último Instituto de Planejamento que nós tivemos foi extinto no final da década de 90, né, mais ou menos em 98, e daí essa atividade de planejamento ficou compartimentada dentro da gestão municipal, né, tratada isoladamente, ou seja, planejam-se políticas habitacionais, planeja-se sistema de transporte e mobilidade, né, planeja-se ações isoladas em cada regional, não é? Mas aquele planejamento que a Constituição de 88 já, né, institui como obrigatório para as cidades, né, que é aquele planejamento que é definido pelo plano diretor. Em Fortaleza, infelizmente, a gente não tem um órgão que pense a cidade de uma forma integrada. Não é? Só lembrando que a reportagem ela se baseia nos dados da pesquisa, né, Ana Flávia, que saiu no encartada do Jornal Povo, fortalezense. Que, não sei se dá para a gente mostrar. A gente falou sobre a revista ontem e traz muitos dados, né? Isso, perfil do fortalezense, né, Marina? Questões mesmo de hábitos, de uso de espaço público, até assim, questões de afetividade, de saúde, de prática esportiva. Então, realmente é um perfil bem completo e histórias muito interessantes, realmente, na revista, né? Agora, Regina, o que se percebe em Fortaleza realmente é essa leitura, né? É uma cidade que a infraestrutura não acompanhou o aumento populacional, nem o aumento da geração de riqueza na cidade. Em que ponto a gente pode encontrar um conserto ou uma zona mais confortável, menos inquietante? O que é que pode ser feito para tentar tirar essa disparidade? Olha, agora mesmo, no final de fevereiro, a administração mandou para a Câmara um projeto de lei que recria o Instituto de Planejamento do município, né, que eles denominam o Planfor. Esse projeto era para ter sido aprovado, né, sumariamente, mas o Instituto de Arquitetos, juntamente com várias outras entidades que, de uma certa forma, interagem, né, nessa problemática da questão urbana, solicitaram formalmente à Câmara que adiasse um pouco essa aprovação, né, ou seja, o debate, né, para que as entidades pudessem contribuir. E o Instituto de Arquitetos iniciou um processo de discussão dessa lei, é uma lei complementar, mas de somente 8 artigos. Não é? A gente entendeu, quando lemos, né, que o instrumento necessitava de ajustes para que se concretizasse dentro da forma que a cidade merece, que a cidade está requerendo. Tá? Então, foram feitas várias reuniões internamente dentro do Instituto. Depois vai ser aberto um debate. Na segunda-feira houve uma discussão entre ex-gestores do Sistema de Planejamento de Fortaleza, muito rica, por sinal. Então é importante que já volte esse tipo de discussão, né? Exatamente. Ana Flávia, vamos ver outro aspecto da pesquisa? Vamos sim. A pesquisa encomendada pelo Jornal Povo também retratou os hábitos de lazer de quem vive na Terra do Sol. Apesar da praia ser o lugar preferido pela maioria, tem gente que escolhe ficar em casa.
Fortaleza é conhecida pela beleza de suas praias e pelo sol sempre presente. Mesmo assim, a maior parte da população prefere passar o tempo livre em casa. Prefiro estar em casa, 1000 vezes estar em casa. Eu ajeitar minha casa, varrer, lavar roupa, louça, né? A senhora tem o costume de fazer alguma atividade cultural, assim? Não, de maneira nenhuma. Só descansar mesmo, que eu trabalho à noite. Eu começo a brincar. Ler também. 62,2% dos fortalezenses gostam de ver televisão quando estão em casa. 53,1% preferem ouvir música. Falta de dinheiro, o cansaço do dia a dia e o medo da violência são algumas razões que fazem a população optar por ficar em casa. Sabia que existe uma programação do governo do município, uma programação cultural que é de graça? Conheço, só que como eles não dão segurança, eu prefiro nem ir. A internet também está entre o passatempo favorito da população. 32,6% gostam de navegar na rede. Apenas 24,5% escolheram a leitura como opção de lazer. Normalmente eu leio ou vejo internet, alguma coisa do tipo. Eu trabalho com crianças e adolescentes. Eu tenho um time de futebol, futsal. Aí no meu momento de lazer eu tô com eles. Escrever, ler, música também, ouvir música, muito importante. Assistir televisão. O único lazer que eu tenho é assistir televisão. Essas opiniões aí, Regina, sobre ficar em casa, ou fazendo afazeres domésticos, ou apenas assistindo televisão, dão uma pista de que faltam espaços verdes ou espaços de convivência aqui em Fortaleza? Olha, eu acho que essa preferência pelo recolhimento, isso é um movimento mundial, né? Você hoje tem rede de computadores, você tem variadas formas de lazer, especialmente para as crianças, né? Você vê hoje que no mercado imobiliário, quando você vê um lançamento de um grande empreendimento, o empreendimento já diz, tem pista disso, tem... Faça tudo aqui mesmo. Tudo dentro, sem sair de casa. Não interaja com a cidade, você tem tudo dentro do condomínio, né? Então, acho que isso é um movimento mesmo decorrente do processo de urbanização que aconteceu e digamos assim, das estruturas falidas que foram acontecendo nas cidades, né? Aí, a segurança Regina? é uma delas. Fortaleza tem um problema sério de mobilidade, né? De acessibilidade. Né? A gente tem, na verdade, esse aspecto que é meio via de mão dupla. Os espaços públicos, em geral, não são explorados adequadamente, não tem acesso bacana, não tem programas, muitas vezes, né? Atividades físicas, atividades, né? Oficinas de arte, atividade para crianças, enfim, nos espaços públicos. E, por outro lado também, o lado da população de talvez ocupar esses espaços e começar a puxar que isso aconteça, a população não faz o lado dela. Então, é aquela coisa, os espaços públicos acabam virando de ninguém? A gente, quando fala de Fortaleza, o nosso grande espaço público é o litoral. Né? A gente tem isso já preconizado. E que não funciona de forma tão pública assim, de certa forma. A gente tem situações estranhas, digamos assim, né? A gente tem algumas privatizações, né, dessa orla, a gente tem ocupações indevidas, a gente tem problema de acessibilidade, a gente tem problema de infraestrutura. Não é? Às vezes tem alguns locais que não tem, né? Questões sanitárias. A gente tem determinados locais do litoral de Fortaleza que não tem sequer a estrutura de salva-vidas. Não é? Então, é complicado você usufruir de um espaço desse. Né? Ok, a gente vai só para um pequeno intervalo. E em tempos de epidemia de dengue, muitos fortalezenses passaram o aniversário da cidade de cama. E sorte de quem conseguiu um leito nos hospitais da rede privada. O Jornal Povo de Amanhã dá destaque para esse problema. E a repórter Viviane Gonçalves conta a história de uma funcionária pública que tem plano de saúde e tentou internação em 5 hospitais, todos lotados. O jeito foi procurar atendimento na rede pública, que também sofre com a lotação, mas tinha vaga no Hospital São José. Esse tipo de situação com relação ao combate à dengue, né? Isso também passa por uma questão de planejamento, né, Sem dúvida. Regina? Passa por uma questão de planejamento, porque a infraestrutura básica, né? A questão da drenagem urbana, do esgotamento sanitário, né? É objeto do planejamento, né? Não também de uma ação pessoal? De uma parte de comportamento também, né? Eu diria que
a parte da cidade, a parte da infraestrutura básica, né? Os pontos de alagamento, a cidade que cresceu sem respeitar o conteúdo mínimo que necessitaria de ter uma urbanização mais ou menos regularizada, não é? Ela foi crescendo e essa movimentação produziu, né, alguns pontos de grande conflito urbano na cidade, né? Então, agora, falando da questão do comportamento, né, a gente pode também falar da cidadania, não é? A pessoa que trata a cidade com mais carinho, né, que tem um olhar diferenciado, ela certamente não vai ter que enfrentar nenhum desses problemas, né? Ela drena seus resíduos líquidos, né? Ela comporta-se dignamente com relação ao espaço público, sem sujar a cidade, né? Não joga nenhum utensílio que possa virar a ser um criadouro de algum inseto, né? Não é o bicho da dengue agora, mas vai ser um outro daqui, no futuro vai ser outro, né? Então é espaço para essa questão de consciência. A gente tem participação aí de internautas? Tem, e é em cima um tanto disso. É do Way Velton. Ele pergunta a respeito de como eliminar lixões, porque a cidade, e em geral é verdade, vive de medidas paliativas a respeito dos terrenos, das calçadas que acumulam lixo, né? Na realidade, eu não diria que são medidas paliativas, porque nós temos legislação para isso. Tá? Por exemplo, terrenos desocupados, dentro do Código de Obras e Posturas de Fortaleza, está indicado que essa situação é completamente irregular e que cabe punição. Como fica a aplicabilidade disso, Regina? Olha, a aplicabilidade ficaria a cargo de cada regional, né? De identificar aquele proprietário, notificá-lo, né? E exigir que ele tenha um cuidado mínimo, já que ele está reservando aquela área para especular ou reservando aquela área para um dia ela valorizar-se mais, então ele tem que cuidar. As pessoas apostaram muito nessa entrada dos novos fiscais aí, que reforçaram essa questão da fiscalização da prefeitura, tanto na parte de políticas urbanas. A gente já está começando a ver os resultados disso ou ainda não? Olha, com relação ao lixo, né, e a questão dos lixões, eu acho que a fiscalização não funcionaria nesse quesito. Mais quanto aos comerciantes, né? Porque lixão é porque alguém produz isso. Não é? Se tem uma parte digamos assim, da questão urbana que é resolvida de uma forma razoável, é a coleta do lixo. Né? Inclusive, ela é sistemática. Agora, comportamento é uma coisa que isso tem que ser um processo. Sim. E aí eu te pergunto o seguinte, hoje a gente vê muitas iniciativas de instituições, de igrejas, de grupos comunitários, trabalhando a questão de coleta seletiva, já fazendo a sua coleta seletiva, trabalhando a questão da reciclagem. Seria tão complicado assim instituir isso para a cidade, quer dizer, criar uma metodologia de coleta seletiva para a cidade? Olha, essa movimentação de coleta seletiva, isso é um fato novo. Não é? É um fato que evoluiu com a própria tecnologia das embalagens e tal, né? A nossa legislação... preocupação com o meio ambiente, né? A nossa legislação digamos assim, de posturas urbanas, de comportamento na vida da cidade, ela é de 1981. Né? Então, essa legislação faz parte de um conjunto de leis que tem a ver com o plano diretor. O plano diretor é o principal instrumento de planejamento dito pela Constituição desde 1988. Né? Então, eu acredito que com a efetivação de um novo sistema de planejamento na cidade, todas essas legislações elas vão começar a aparecer. O Código Ambiental, certamente, né, vai ser um desses instrumentos. E essa matéria de coleta de lixo e tratamento e modos de operar esse sistema, isso tudo é matéria do Código Ambiental. Né? Infelizmente, Fortaleza tem uma legislação que trata sobre isso, mas de 1981. Né, quando os prédios ainda tinham aquele tubo coletor que você jogava, né, que depois a própria tecnologia começou a ignorar isso como um sistema eficaz. Quer dizer, ele precisa ser atualizado, né? Tudo isso que a gente está falando e que apareceu na reportagem e de comentário de algumas pessoas, acaba caindo na crítica à gestão, né? A prefeita Luiziane Lins participou hoje do grande debate aqui na TV O Povo, né, com o Rui Lima. E ela falou sobre algumas críticas que têm sido feitas ao trabalho dela. Vamos ver. Eu acho, Rui,
que houve aí duas coisas que trouxe essa reclamação com a cidade, esse nhenhenhen, porque a prefeita... Primeiro, a oposição que fez uma campanha sistemática de ataque pessoal a mim. A minha família e etc e tal. Segundo, eu acho que nós pecamos porque a gente ficou quase um ano, durante 9 meses, nós ficamos sem nos dirigir à população pela publicidade institucional para comunicar o que a prefeitura estava fazendo. O que você acha, Regina, dessa postura da prefeita de estar indo agora de contra-ataque aí a essas críticas, tentando mostrar os projetos, alguns que ainda não foram concluídos, mas que estão em andamento? Eu acho super positiva. Né? Tem que haver, quer dizer, a população precisa saber realmente o que está sendo feito na cidade, né? E nada melhor do que a própria prefeita fazer a propaganda das suas ações, né? Eu acho que é uma estratégia muito bem colocada nesse momento. Você acha que a gestão também está sendo muito alvo de críticas ou não? Olha, eu não posso falar da gestão porque eu sou servidora pública municipal, né? É claro que quem anda na cidade de Fortaleza sabe que a própria cidade é carente de muitas coisas, não é? Mas se você for andar aqui em Natal, a gente tem situações semelhantes. Se você viajar um pouquinho mais para o Recife, você tem situações um pouco piores, porque a cidade é toda cortada por rios. Quer dizer, isso é decorrente daquele processo que eu falei no começo, de urbanização muito intensa, né? E as cidades não estavam preparadas para isso. Né? E também não houve preocupação, somente em Fortaleza, que desde 1998 não tem sistema de planejamento. Regina, a questão dos buracos da cidade, na verdade, né, viraram o grande ícone das críticas à gestão atual. E aí aquela coisa, trabalha-se em geral com o paliativo, pelo menos inicialmente. Chegou num ponto em que Fortaleza parece ter sido erguida sobre um oco, né? Porque em todo lugar, quando se abre uma cratera, ela é funda. É o caso de certa forma, ter que refazer toda a pavimentação da cidade, do que ficar gastando tempo, interditando locais para fazer só medidas paliativas? Não acredito que isso sejam medidas paliativas, né? Essas intervenções, principalmente que houve na Avenida Leste-Oeste, né? Quem trafega por lá sabe que a cada 2 meses tem uma intervenção. A da Manuel foi alvo de matéria aí durante uns 6 meses. Mas é preciso ruir para depois ser feito alguma coisa. É óbvio que aí há os dois lados da história que a gente já conhece, gestão e CAGES, mas teria como fazer um estudo, tentar planejar melhor isso, evitar que isso se repita, porque isso também é um desgaste para a gestão. Olha, com relação a essa previsão de aonde vai abrir a próxima cratera, eu acho que isso é um pouco utópico a gente imaginar que possa fazer isso numa cidade como Fortaleza. Sim. Né? Agora, mas trabalhar a drenagem e pavimentação, não, a drenagem, de certa forma, uma ação preventiva, digamos, de certa forma, refazer muitos trechos antes que aconteçam problemas mais graves? A drenagem, eu não sei se constou da fala da prefeita, porque eu não vi, mas ela deve ter falado do programa Transfor, que está sendo feito, né? Que desde 1998 que se pensa esse projeto, né? E justamente os principais corredores da cidade, eles vão receber uma infraestrutura completa, que vai desde a drenagem até a regularização dos passeios, ao recapeamento e o refazimento da base da via, não é? Tudo isso com vistas a servirem de corredores arteriais da cidade. Seria ótimo se a gente tivesse isso em todas as nossas ruas, né? Seria um sonho. O que acontece é que, como eu disse, a cidade não estava preparada, primeiro, para a carga de veículos que recebe. Né? Hoje é propaganda, você passa e vê um outdoor. A cada mês vende-se 10 mil carros na cidade. Quer dizer, faz propaganda do veículo, isso é um movimento mesmo da economia. O Transfor promete melhorar muito a questão de mobilidade urbana. Mas qual o risco, e eu imagino que isso aconteça, de quando o projeto estiver concluído, já haja a urgência de fazer outro semelhante, de certa forma, em outros trechos, né? Olha, o Transfor vai tratar só dos eixos principais de conexão da cidade, né? Nos diversos sentidos. É claro que a gente não vai querer que todos os problemas da cidade se resolvam nesses principais corredores,
Né? Vai dar uma amenizada, né, Regina? Eu acredito que o que está faltando é justamente se investir em planejamento. É isso que tem que ser pensado de agora em diante. Tem que se investir em planejamento, porque não vai ser aparelhando a Bezerra de Menezes, continuando com Antônio Salles e fazendo outras vias, Luciano Carneiro, que vai resolver. Não vai. Né? Isso tem que ser uma coisa sistemática e constante, tem que ter um monitoramento. Cada 10 mil carros que for aparecendo, vamos monitorando por onde eles vão ter que circular. Ok. Né? Ok, eu queria agradecer a presença da Regina aqui no Estúdio News com a gente. A gente está encerrando esse bloco, tá certo?